Vamos dar uma olhadinha rápida nas demais. Letra A. Não poderá ocorrer reconhecer a ocorrência da prescrição. Pode sim. Já está errada a letra A. A letra B também. Não poderá ocorrer reconhecer a ocorrência da prescrição. Está errado. Letra D é o gabarito. Ou melhor, letra C é o gabarito. Letra D. Poderá reconhecer a ocorrência da prescrição apenas se R for absolutamente incapaz. Nada a ver, né? Criou aqui uma imaginação. E letra E. Poderá reconhecer a ocorrência da prescrição apenas se P for, também não tem nada a ver. Gabarito, letra C de casa, base legal, artigos 192 e 193 do Código Civil. E a última questão dessa prova de Direito Civil, dava para ter acertado as 5. Questão 45. Tratando de responsabilidade civil, a FCC, ela adora responsabilidade civil e prescrição. Ela adora. Nas provas de tribunais, são assuntos recorrentes. Responsabilidade civil e também prescrição. Essa questão 45, sobre responsabilidade civil, ela também não era difícil. O que você não pode deixar de saber sobre responsabilidade civil? Vamos lá. Você estuda lá no Direito Administrativo com o professor Marcelo Sobral, lá no artigo 37, se eu não me engano, no parágrafo 6º da Constituição Federal, que a responsabilidade civil da administração pública, ela é objetiva, né? Cabendo a ação regressiva por parte do poder público contra o agente, se houver dolo ou culpa. Então, na ação regressiva, cria-se esse caráter subjetivo. E aí, muita gente fica com essa ideia na cabeça de que a regra é a responsabilidade civil ser objetiva. Ou seja, a regra é a pessoa ser responsabilizada independentemente de dolo ou culpa. Mas no direito civil, não. No direito civil, a regra é a responsabilidade civil ser subjetiva. Onde é que está isso, Dicler? Lá no artigo 186. Consequentemente, se a regra é a responsabilidade ser subjetiva, a exceção é a responsabilidade ser o quê? Objetiva. Onde é que está isso, Dicler? 927, parágrafo único do Código Civil. E ali você vai ver que a responsabilidade objetiva, ela deriva das atividades de risco, ou então, quando a lei expressamente tratar da responsabilidade, mencionando que independe da comprovação de culpa. Ou seja, depende de disposição expressa em lei. E aí, meu querido, minha querida, eu vou destacar aqui pelo menos 4 artigos que o Código Civil trata da responsabilidade de forma objetiva. São eles: o 932, a responsabilidade por fato de terceiro, dever de casa, dá uma olhadinha. O 936, o 937 e o 938. O 936, a responsabilidade civil é pelo fato do animal. O 937 é pelo fato da coisa quando ocorre uma ruína. É o exemplo clássico da marquise que caiu na cabeça da pessoa que estava passando embaixo.
E o 938 também é o fato da coisa, mas é o fato da coisa que caiu de um prédio. É o vaso de planta que cai da janela. Vamos lá. Em todas essas situações, há a responsabilidade civil objetiva. Dioclea, mas o 936, o 37 e o 38 não mencionam expressamente. Tudo bem. O 932 menciona expressamente. O 936 não, mas tem anunciado jornada de direito civil sobre ele, falando que é objetivo. E o 37 e o 38 são consagrados pela doutrina à responsabilidade civil objetiva. Tá ok? Com isso, vamos ler a questão 45. N reside no 10º andar de um edifício em apartamento do qual caiu um vaso de flor que acabou por acertar Z, que sofreu danos. N será responsabilizado de maneira o quê? Base legal, como eu falei, queda é a última aqui, artigo 938, artigo que está listado para você. Aquele que habitar, marca isso no seu código, habitar não é o dono do prédio, é aquele que está residindo, habitando, morando naquele momento. Pode até ser o inquilino, por exemplo. Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caíram ou forem lançadas em lugar indevido. E essa responsabilidade, a jurisprudência é clara. Na Actio Defusis et Dejectis, a responsabilidade é objetiva. Tá ok? Tranquilo? Diante disso, gabarito da questão. Responsabilidade objetiva, independentemente da demonstração do elemento culpa, gabarito B de bola, tá aqui, Tá ok, gente? Combinado? Então essa foi a primeira prova que nós tínhamos que corrigir. A segunda prova, sem perder tempo, você está cansado, está cheio de coisa para estudar. Olha lá, agora de oficial de justiça, tá aqui, questão 41. Provinha de oficial de justiça. E vem dizendo que W assinou contrato com o banco. Qual o nome do banco? Fox, na cidade de Curitiba, lá obtendo um financiamento. Que beleza, W foi lá assinar esse contrato. Quarenta e um, deixa eu botar aqui. O Banco Fox possui sede na cidade de São Paulo e estabelecimentos em quase todas as cidades do estado do Paraná, incluindo Pato Branco, onde W reside. De acordo com o Código Civil, com relação ao financiamento obtido por W, considera-se domicílio de Fox o quê? Gente, quando eu falo de domicílio, tá? Eu tenho aqui, o artigo 75, que trata especialmente do domicílio das pessoas jurídicas. E as pessoas jurídicas que sejam de direito privado, nós temos que prestar muita atenção ao parágrafo 1º, que diz: tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em locais diferentes, que é o caso do Banco Fox, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Então vem para cá comigo, Eu tenho um contrato que foi assinado em Curitiba, Paraná. E aí, este contrato assinado em Curitiba está relacionado a um local onde a pessoa jurídica, que no caso é o banco, tem o quê? Estabelecimento. Diante disso, como
W estava em Curitiba, apesar dele residir em Pato Branco, deve ser considerado aqui como domicílio a cidade de Curitiba, justamente em decorrência do parágrafo 1º que nós acabamos de ler. Com isso, o gabarito aqui tem que ser a alternativa E. Olha lá, deve ser considerado como domicílio a cidade de Curitiba, pois, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em locais diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. É o nosso gabarito, meio que reproduzindo parte da literalidade do artigo 75, parágrafo 1º. Então, gabarito aqui, letra E. Questãozinha tranquila sobre domicílio, tá? Próxima questão, 42. Tratando do assunto bens. Bens. De Claire, ainda cai em prova esse assunto? Pois é, de vez em quando ele aparece. É um assunto bem tranquilo, especialmente quando ele busca o conceito de bem móvel e bem imóvel. Olha lá, 42. Quando eu falo de bem imóvel, eu tenho que comparar esse bem com o conceito de bem imóvel. E aí, lá no artigo 79, se eu não me engano, é o 79? Sim. Lá no 79 vem dizendo o seguinte: são bens imóveis o solo. Então, bem imóvel, a gente tem aqui o solo e tudo que incorporar ao solo, seja de forma natural, seja de forma artificial. O que incorpora ao solo a gente chama de acessão. A gente estuda as 5 formas de acessão lá dentro dos direitos reais, direito de propriedade. E vem dizendo no artigo, deveria ser 82, que eu não coloquei aqui, que é considerado bem móvel aquilo que pode ser retirado de um local para outro sem alteração da substância econômica. Então, o bem móvel, ele é passível de remoção, seja por força própria, que aí nós temos o caso dos semoventes, seja por força alheia. É o caso desse pilô aqui, ó. Eu posso levar o pilô de um lado para o outro. O fato dele ser alterado de lugar não modifica o seu valor econômico. Isso aqui é o que todo mundo sabe, né? Então essa parte não tem muito o que inventar. Agora, o que cai em prova? Basicamente são os artigos 80 e 81. É o chamado bem imóvel por equiparação legal, ou seja, o bem imóvel por força de lei. E aí, são situações em que a lei atribui o caráter de imóvel a esses direitos ou bens. Por exemplo, direito real sobre imóvel e as ações que os asseguram. Exemplo de direito real sobre imóvel, está aqui, ó, hipoteca. A hipoteca é um direito real sobre imóvel, portanto, também é considerado imóvel. E o direito à sucessão aberta. O que é o direito à sucessão aberta, gente? É o direito à sucessão hereditária. Sucessão hereditária. E aqui, presta atenção, mesmo que uma herança seja composta por 5 carros, o carro em si é um bem móvel. Mas enquanto os 5 carros forem elementos de uma herança, enquanto eles
integrarem a herança, eles são considerados bens imóveis por equiparação legal. Tá ok? Tranquilo? Era isso que a questão cobrava da gente. Vamos ver? Olha lá. Artigo 42. De acordo com o Código Civil, é considerado imóvel o direito à associação aberta. Gabarito letra A. Letra B. São considerados imóveis as energias que têm valor econômico? Não. Energia que tem valor econômico é considerado móvel, bem móvel. Tanto que lá no direito penal, lá no artigo 155, delito de furto, o furto de energia elétrica está tipificado. E o núcleo do crime de furto é subtrair coisa alheia móvel. Então, a energia elétrica é um bem móvel. Está aqui, é uma energia com valor econômico. Tá? São considerados imóveis os direitos pessoais de caráter patrimonial. Gente, também tem bens móveis por equiparação legal. Da mesma forma que tem com imóvel, tem com bem móvel, tá? Energia com valor econômico é uma delas, por força de lei, e direitos pessoais de caráter patrimonial. Cleme, dá um exemplo disso. Vamos lá. Direito autoral, o direito de um autor que ele tem sobre um livro que ele escreveu, decorrência de um livro que ele escreveu. O direito autoral é um direito pessoal e é de caráter patrimonial, ó, vale dinheiro. Então, o direito autoral, por força de lei, é equiparado a bem móvel, tá? Então, aqui quando diz que são imóveis, está errado. A letra D, são considerados imóveis os direitos reais sobre objetos móveis? Não. Direito real sobre objeto móvel, exemplo, penhor. O penhor é um direito real sobre bem móvel, em regra, né, sobre bem móvel. E, por força de lei, ele também é equiparado a bem móvel. Fechando a nossa questão, letra E, são considerados imóveis as ações correspondentes a direitos reais sobre objetos móveis. Para por aqui. Quando ele fala ou imóveis, ficou errado. Belezinha, gente? Então, gabarito da 42, letra A. E ainda ficou aqui o resuminho para vocês sobre bem imóvel e bem móvel. Vou deixar vocês copiarem o resuminho, enquanto isso eu apago aqui a questão. Beleza? Copiou? É isso aí. 40. Opa, mosquitinho, sai daqui, mosquitinho. 43. Mosquitinho não pagou aula e ainda está me perturbando, né? Gente, a 43 é uma das mais interessantes aqui da nossa listinha de hoje, dessas 10 questões que nós estamos resolvendo, na minha opinião, obviamente, né? E ela, mais uma vez, trata do assunto prescrição. É um dos queridinhos da banca FCC, prescrição, decadência, responsabilidade civil, como eu já falei. Por incrível que pareça, não tivemos questões sobre negócios jurídicos nessa prova, por incrível que pareça, muito estranho isso, mas fica a dica. Se não caiu nessa, deve cair na próxima, negócio jurídico. 43. Olha lá. J sofreu danos causados por Y quando tinha 5 anos de idade. De acordo com o Código Civil, conhecido o autor do dano, desde a sua perpetração, o prazo prescricional para a pretensão de responsabilização civil de... Gente, o que a questão queria aqui? Olha lá. Queria que você soubesse o PP. O que é o PP? Prazo prescricional relacionado à reparação civil. E também queria que você soubesse o início do curso deste prazo
prescricional. Eram os dois conceitos cobrados na questão. Então, vem comigo, olha lá, vem comigo. O início do prazo prescricional, ele começa quando o direito é violado. Eu chamo de dever, direito violado. Tá? Só que, na questão, quando J teve o seu direito violado, ele tinha, olha só, marca aí, ó, 5 anos de idade. Então, se ele tinha 5 anos de idade, ele era considerado aqui, ó, absolutamente incapaz. E o que isso significa, de Claire? Significa que o prazo prescricional, nesta situação aqui, ó, não vai correr. O prazo prescricional não vai correr porque o prazo prescricional... Ué, travou? Estou apertando errado. Agora sim, ó. O prazo prescricional não corre contra os incapazes de que trata o artigo 3º. Que incapazes são esses? Os absolutamente incapazes. Ou seja, enquanto J for absolutamente incapaz, o prazo prescricional não vai correr. O prazo prescricional não vai começar. Se não vai começar, vai ficar o quê? Impedido. Não é suspenso, não. Suspenso é depois que começa. Antes de começar, fica impedido. E aí, este prazo volta a correr quando? É a pergunta que eu te faço. Quando? Aqui, ó. Quando J tiver 18? Não, 18 não, hein? Quando ele tiver 16 anos de idade. Quando ele deixar de ser absolutamente incapaz. Aqui, ó, ocorre o fim da incapacidade absoluta. De Clé, mas ele ainda vai ser relativamente incapaz. E daí? O prazo prescricional corre contra o relativamente incapaz? Sim, corre contra o relativamente incapaz. Ou seja, você tinha que saber que o início do prazo prescricional se dava com o fim da incapacidade absoluta ou início da incapacidade relativa, mesma coisa, tá? Então aqui já tem a resposta para a pergunta 2. E a resposta para a pergunta 1, reparação civil. Aí, meu querido, minha querida, não tem jeito. Decoreba. Infelizmente. Não tenho como falar outra coisa para você. Existem alguns prazos prescricionais que também são queridinhos da banca. Reparação civil é um prazo prescricional, aqui é de 3 anos. Aluguéis de prédios urbanos ou rústicos, 3 anos. Profissional liberal, prazo prescricional de quanto? 5 anos. Prestações alimentares, 2 anos. São prazos que costumam cair em prova. Então você não vai saber todos, mas os principais você tem que saber, dentre eles o da reparação civil. Conclusão, quando que se consuma a prescrição aqui? Quando J completar 19 anos de idade. Aqui é que se dá a consumação da prescrição referente àquele direito que havia sido violado no início. Tranquilo? Está aqui o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º, falando que prescreve em 3 anos a pretensão da reparação civil. E, com base nessa explicação, vamos lá, vamos ver o gabarito. A gente já sabe que a primeira pergunta, a resposta é 3 anos, está aqui. E já sabe também que ocorre com o fim da incapacidade absoluta. A segunda resposta está aqui, ó. Cessação
da incapacidade absoluta. Gabarito, C de casa. Gabarito, C de casa. Tá ok, gente? Tranquilinho? Mais uma. Vamos lá. Diclé, tô cansado. Não, já vai acabar. Faltam 2 questões. Aí você vai descansar, vai jantar, vai tomar sua sopinha, né? Para poder dormir com a barriguinha forrada. É isso aí. Questão 44. Essa você estava proibido ou proibida de errar. Esta é mais batida do que carro de locadora. Mais batida do que carro de locadora. E você estava proibido de errar por 2 razões. Porque você estuda esse assunto no direito civil e porque você também estuda esse assunto lá no direito administrativo na Lei 8.112. Então, vamos ver, ó. A questão 9, ou melhor, 4.4, não apaguei ali, vou botar aqui 4.4. Essa questão 4.4, ela tratava da independência entre as esferas. Ela tratava do fato de uma sentença na esfera penal estar ou não relacionada à instância civil e à instância administrativa. Então, você já está careca de saber que na esfera penal a absolvição por negativa de autoria ou por inexistência do crime, isso vai vincular a esfera civil e também a esfera administrativa. Aqui bastava a civil. Então, havendo absolvição por negativa de autoria, não foi a pessoa que praticou o crime, ou não houve o crime, necessariamente na esfera civil também deverá haver o quê? Absolvição. Declare, e se for por falta de provas? Aí não, por falta de provas, a independência entre as esferas volta a valer, tá? Então, isso aqui está previsto no artigo 935 do Código Civil, que está aqui para você, ó. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Com base nisso, a questão 44 diz que em ação criminal decidiu-se por decisão transitada em julgado que L desferiu um tapa em B. Então, está aqui o fato. De acordo com o Código Civil, no juízo civil, em ação na qual se busca a responsabilização de L, o que acontece? Gente, se já houve decisão transitada em julgado na esfera penal, no caso foi condenando, maravilha. Houve aqui a condenação referente à autoria e referente ao crime. Então, se foi provado a autoria e o crime na esfera penal, isso não pode mais ser questionado na esfera que civil. Tá ok? Por isso, o gabarito é a alternativa é não poderá ser questionada a existência do fato nem o seu autor na esfera civil, ou seja, a autoria e a existência do fato, a partir do momento que eles já estão decididos na esfera penal,
eles não podem mais ser questionados na esfera civil, artigo 935 do Código Civil, questão 44, gabarito, letra E. Fechando aqui a nossa brincadeira, tem a última questãozinha, questão 45, falando do contrato de transação. Na época, eu até gravei um complemento para o TRT Paraná só com contratos. E a última questão desse complemento, que tratava dos contratos em espécie, tinha justamente um contrato de transação como objeto, e a questão era 60% a 70% igual a essa que caiu na sua provinha. Dicler, você é mágico, você faz premonição? Não, gente, eu não sou mágico, eu não faço premonição. Eu estudo a banca, eu sei o que a banca costuma cobrar. Eu tenho o histórico, eu acompanho a banca FCC desde 2004, 2005. Então já são aí 10 anos acompanhando a banca. Eu vi quando a banca mudou a sua característica, deixando de cobrar a literalidade para cobrar uns casos um pouco mais práticos. Então eu acompanhei tudo isso e com base nessa experiência aí de 10 anos acompanhando a banca, eu sei o que ela gosta de cobrar e o que ela não costuma cobrar. E como você tem milhões de coisas para estudar, eu tento passar para você aquilo que cai, ocupa menos espaço no seu HD e você acerta a questão. Esse é o nosso objetivo aqui, dentro do grupo de estudos do TRT. E sobre esse contrato de transação, olha só, nessa questão 45, a FCC voltou para a literalidade, letra da lei do Código Civil. O contrato de transação, de acordo com o artigo 840, é aquele contrato onde as partes previnem ou terminam um litígio mediante expressão-chave do contrato de transação. Mediante o quê? Concessões mútuas. No contrato de transação, cada um cede um pouquinho para se chegar no denominador comum. Esse é o contrato de transação. Tá? E aí, a afirmativa 1 nela dizia-se que admite-se a transação apenas quanto a direitos patrimoniais de caráter privado. Apenas quanto a direitos patrimoniais de caráter privado, isso está aqui, ó, artigo 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação. Então, a transação é um instituto do direito privado relacionado a direitos patrimoniais que têm um valor econômico. Com isso, a afirmativa 1 está certa. Verdadeira a afirmativa 1. A 2. Quando recair sobre direitos contestados em juízo, a transação tem que ser feita por escritura ou por termo nos autos, assinados pelos transigentes, pelas pessoas que estão celebrando a transação, e também tem que ser homologado pelo juiz. E aí que isso está aqui, ó, parágrafo único do artigo 848. Quando a transação versar sobre direitos contestados independentes entre si, o fato de não prevalecer em relação a um não prejudicará os demais. Com isso, a afirmativa 2 também é verdadeira. Opa! A 3. A transação se interpreta restritivamente. Essa é clássica, ó. Essa é clássica. A transação interpreta-se restritivamente. Está aqui, ó. Artigo 843. Portanto, verdadeira. E por último, a transação feita entre credor e devedor obriga o fiador. Essa não, essa está errada. Essa é falsa. E eu vou explicar por quê. Essa eu vou explicar por quê. Se é falsa, gabarito 1, 2 e 3 corretos, B de bola. B de bola.
Gente, olha lá. Na transação, eu tenho duas pessoas, A e B. A é o devedor, B é o credor. E existe aqui uma prestação sendo objeto, tá? Sendo A o devedor, existe aqui um fiador garantindo que A, no caso dele não adimplir com a sua obrigação, o fiador poderá ser acionado. Gente, importante. Na transação, como o litígio é terminado, como B concorda com A e A concorda com B, o fiador, ele fica exonerado. Ou seja, a transação, ela desobriga o fiador. Tá ok? Tendo em vista que ele era um garantidor, agora ele fica desobrigado. Com isso, letra B de bola realmente é o nosso gabarito. E eu tenho a seguinte mensagem para você. Bons estudos na cor vermelha, de Feliz Natal também, né? Cor do Papai Noel. Desejando aí força nesses estudos, determinação, vontade. O que você quer muito, você vai conseguir. A diferença entre você que está estudando muito e outra pessoa que também está estudando muito, o que vai fazer a diferença no dia da prova é o fato de você querer mais. Se você quiser mais que ela, você vai conseguir, desde que você, obviamente, faça por onde. Tá certo? Gente, eu sou o Dicler, eu fico por aqui. Um forte abraço e espero ter conseguido construir aí mais um tijolinho, né, na sua escada da aprovação. Espero ter conseguido te ajudar a elucidar alguma possível dúvida que tenha surgido com essa provinha do TRT Paraná. Forte abraço e até uma próxima oportunidade.